Paz do Senhor a todos. Nossa palavra de hoje está em João, capítulo 15, versículos 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra por si só diz muita coisa. Sem Jesus, nada poderemos fazer. O capítulo 15, praticamente todo, Jesus fala sobre dois tipos de ramos que estão ligados à videira. Um ramo é aquele que produz frutos, como diz na palavra, né? Que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse ramo vai produzir muito fruto. E nesta parábola que Jesus usou, ele fala que o agricultor, quem cuida da videira, é o pai dele, no caso Deus. Ele cuida de cada ramo que dá frutos. Ele limpa para que produzam ainda mais frutos, para que sejam frutíferos. Eu imagino que esses frutos sejam os frutos do Espírito, que vão estar lá em Gálatas 5. O amor, a alegria, a paz, mansidão, né? E só que nesta videira, neste capítulo 15, a palavra vai dizer que tem outro tipo de ramo. No caso, Jesus está falando de dois tipos de pessoas. Os dois tipos de pessoas estão ligados a ele, né? Podemos dizer que esses dois tipos de pessoas, levando para os dias de hoje, estão dentro da igreja. Só que um é aquele que produz fruto e o segundo tipo é aquele que não produz fruto. Aquele que não dá esse tipo de fruto. Os frutos que estão lá em Gálatas 5. Aquele que não tem mudança, que entra na igreja e continua do mesmo jeito que está, que vai até Jesus, confessa ao Senhor, mas a mudança, ele não deixa ser moldado, ele não quer uma transformação. No versículo 6 vai dizer: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam ao fogo e queimam. Se permaneceis em mim, e as palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando a gente não dá fruto, né, vai chegar um tempo onde a gente vai ser lançado fora. Esta palavra, ele leva a gente a pensar no juízo, né? Onde vai ter uma separação entre os ramos bons e os ramos, né, que não deram fruto, que não houve uma mudança. E aqueles ramos que derem frutos, isso é tudo para a glória de Deus. Vai falar no versículo 8, que nisto, glorificando o meu Pai, glorificando a Deus, em que nós demos muitos frutos. E quando a gente for frutífero, a gente tiver uma ligação íntima e profunda com Jesus Cristo, nós se tornaremos os discípulos de Jesus Cristo. E assim, prosseguiremos espalhando a palavra de Deus, seguindo firme e confiantes, sempre ligado em Cristo Jesus e produzindo muitos frutos. Quando a gente vai, né, a gente aceita Jesus de coração, deve haver uma transformação verdadeira. Deve haver a frutificação. A gente deve deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Nós devemos aceitar a transformação, a mudança, a limpeza. Ainda na palavra, lá em Tiago, gostaria de ler um pequeno versículo com vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 4, onde vai ser dito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimiga de Deus. Aquele que, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que quando Deus nos tira o Senhor nos tira do pecado, nos tira do mundo, deve haver uma transformação. A palavra vai dizer em Êxodo, quando o povo do Egito saiu, eles foram libertos por Moisés, eles foram guiados até o deserto, através do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, a presença de Deus que estava guiando ele. Mas quando você lê o livro de Êxodo, você vê que o povo hebreu, que estava no pecado, representado aí pelo Egito, que estavam presos lá, eram escravos do pecado, mesmo quando eles foram para o deserto, né? Lugar de tratamento de Deus. Deserto representa escola na Bíblia. Deserto representa onde a gente vai ter um crescimento espiritual, uma transformação. Mas este povo, né, a primeira geração que era escravo, eles não conseguiam, né, ter a transformação. Eles não conseguiam deixar os velhos hábitos. Eles não conseguiam ter uma mudança verdadeira. E assim o Senhor se irou e fez uma promessa dizendo que aquela geração não veria a terra prometida. E essa parábola, João 15, né, não seria uma parábola, mas seria um ensinamento do Senhor, comparando nós com os ramos na videira, me leva a isso. Quando a gente, mesmo estando numa igreja, mesmo estando ligado a Jesus Cristo, se a gente não deixar ser transformado verdadeiramente, não produzir os frutos, amor, paz, mansidão, né, e vários outros frutos, se a gente não produzir esses frutos, vai chegar um tempo que a gente vai secar, e vai chegar um tempo que vão pegar esse ramo seco e vai ser lançado ao fogo. Então nós devemos cuidar e deixar ser moldado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós devemos nos deixar ser transformado mais e mais. Nós devemos ter comunhão com o Senhor, estar ligado verdadeiramente, né, a Cristo Jesus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para a gente escutar a voz do ensinador, a voz do Espírito Consolador, o Espírito da verdade que foi deixado aqui neste mundo para nos ensinar, para nos ajudar a nos transformar dia após dia. É Ele, o Espírito Santo, quem vai nos limpando pouco a pouco, quem vai nos transformando, quem vai nos ajudando a dar mais e mais e mais frutos. É Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai nos levar mais perto do Senhor. Só que para isso também depende da gente. Ele é o nosso ensinador, o nosso cooperador, a palavra vai dizer. É o Espírito Santo que coopera com a gente. Só que nós devemos cooperar com Ele também. Nós devemos deixar nos moldar, querer ser moldado e querer ser transformado. Nós devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, porque sem oração não tem como. Nós devemos estar sempre ligados em tudo que o Espírito diz para nós, porque quando fazemos algo de errado, na mesma hora, se nós estivermos ligados nesta videira verdadeira, Ele vai nos constranger, Ele vai nos dizer o que nós fizemos de errado, e nós devemos nos consertar, pedir perdão, pedir ajuda ao Senhor, mesmo nas partes mais difíceis, que aquelas coisas que nós não conseguimos sozinho. Mas Ele foi deixado aqui porque o Senhor sabia que sozinhos nós não conseguiríamos. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus conosco todo o tempo, nos ensinando, nos moldando, nos capacitando. Dia após dia, nós vamos melhorando e seguindo o caminho, o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho verdadeiramente. Se nós quisermos ter a vida eterna,
nós devemos permanecer firme, ligados a essa videira verdadeira, firme, andando rumo ao alvo que é Jesus Cristo, firme no caminho que é Jesus Cristo. Nós devemos estar sempre em comunhão, tendo intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos. Até a próxima.